Palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, e a pregação que eu lhe disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Amém. Podemos sentar. Estão em pé, com o vosso assento. Nós vemos aqui. Nós vemos aqui a história de um moço, Jonas. Glória a Deus. Que Deus veio para ele e disse: Jonas, vai a uma cidade de Nínive, chega lá, se prega, porque aquela cidade do jeito que eles estão indo, Oh, glória! eles vão perecer. Eu vou destruir aquele povo, por causa dos seus caminhos, das suas decisões, por causa da vida que eles estão levando, do jeito que eles estão agindo, Jonas. Mas antes disso, eu preciso que eles escutem que eu posso perdoar os seus pecados. Meu Deus. Antes disso, Jonas, eu quero que eles escutem que eu posso fazer algo pela vida deles, porque eles estão morrendo nos seus erros, no caminho que ele anda. Jonas era um homem que falava com Deus, um homem que temia Deus, mas só que um dia Jonas também foi ferido por causa do mau costume daquele povo. Jonas foi ferido por causa do erro daquela cidade, que prejudicaram a sua vida, tirando a vida de seus antepassados, seus pais, fazendo maior tortura. Então Jonas queria um ato de vingança. E agora, quando ele viu essa oportunidade de vingança, quando ele soube que Deus queria destruir aquela cidade, mas precisava que Jonas fosse ali para pregar aquela cidade, para que o povo se arrependesse e começasse a ter uma nova vida, uma nova esperança, ter uma nova fé, porque a fé daquele povo já tinha se acabado. Ele já tinha perdido no meio do caminho a sua fé. Sua vida já estava totalmente destruída. Seus familiares já viviam de um jeito e de outro, porque a fé que ele tinha, ele perdeu. Então precisava de um homem para anunciar a palavra de Deus. Mas Jonas indignou-se. Jonas pegou e disse: eu vou agora matar-se. Agora esse povo vão pagar pelo que ele fez. Glória a Jesus. Esse povo agora vai ter que pagar pelas ações, as suas atitudes, tudo que eles praticaram. Então eu vou a outra cidade. Depois que eu souber que Deus destruiu aquela cidade, aí eu passo lá. Jonas pega uma passagem, viaja para outra cidade. E de repente o problema de Jonas, a desobediência. Meu Deus. Jonas desobedeceu a Deus, porque Deus queria que Jonas fosse a uma determinada cidade. Jonas escolheu aí a outra cidade. Então, como foi a palavra dita para nós, que a desobediência de Deus, a desobediência de Saul causou algo na vida dele, entre ele e Deus, a relação que ele tinha com Deus, fez com que o Espírito de Deus, da salvação, o Espírito da purificação, o Espírito do amor que existia do homem para com Deus, se retirasse da vida dele, por causa da desobediência. Então a vida de Saul foi uma vida que levou de tristeza, porque ele escolheu algo terrível para a vida dele. Talvez a gente estamos aqui vivendo algo, passando por outros motivos. Talvez a gente desobedecemos a Deus por algum motivo, alguma coisa. Então a cobrança de Deus vem sobre a nossa vida, porque o Espírito de Deus, ele termina nos deixando sozinho, e a gente começando a andar sozinho já não é muito bom. Quando a gente anda sozinho, a nossa vida começa a ficar torta, porque o nosso caminho foi escolhido por outros caminhos. E por isso a vida do homem, da mulher, daquele que tinha uma esperança em Deus, começa agora a viver uma vida perturbada, uma vida desolada, uma vida sem
esperança, sem sentido, sem prazer. E a vida da tal pessoa começa a perder o foco de viver da própria esperança. Mas Deus tem uma palavra de salvação. Deus tem uma esperança que você talvez possa reconhecer novamente e fazer um pacto com Deus para que o Espírito do Senhor volte novamente para a sua vida. E por isso que o Senhor disse: Jonas, e vai a nível de Jonas. Aquele povo desobedeceu ali, e o meu Espírito saiu dali, e eles estão vivendo uma vida que está causando sofrimento em toda a sua família, e eu já não estou mais gostando do que ele faz das atitudes. E Jonas, o Espírito Santo, o interessante é que Jonas, a preocupação de Jonas foi pouca. Jonas corre para outra viagem, pegando um outro barco para ir a outra determinada cidade. Só que o problema, a desobediência de Jonas, a desobediência de Jonas causou um reboliço tão grande também na vida de outras pessoas que não tinham nada a ver com Jonas. Jonas entra dentro do navio, se esconde debaixo ali no porão, e entra lá, fica dormindo até chegar a sua viagem. Mas uma tempestade começa a acontecer naquela viagem, e o barco tenta afundar para um lado, para o outro, os ventos começa a circular, tudo aquilo acontecendo. Os homens preocupou-se, que foi que aconteceu? Nunca aconteceu isso, a ponto da gente naufragar, a ponto do barco afundar e a gente perder a nossa vida. O que está acontecendo? E o capitão daquela viagem, daquele barco, disse: vocês ora pelo seu Deus, intercede, que Deus que você serve, ajuda-nos. O que está nos acontecendo? Nós estamos perecendo, vamos morrer. Tudo isso por causa de Jonas, porque o problema que Jonas causou estava agora causando na vida dele, mas a vida de Jonas estava perturbando a ponto de matar a vida de outras pessoas que não tinham nada a ver com a conversa e com a história. E Jonas, escondido, os homens chegam lá e clama, e nada. Os homens oram para o seu Deus, e cada um acreditava nos seus deuses. Talvez, vou usar minha linguagem, parecida. Outro acreditava no Padre Cícero, outro acreditava no outro santo, mas nenhum resolvia. E o homem, vendo que o barco ia afundar, ele pegou toda a sua carga, sua mercadoria, porque era um navio que fazia ele transportava carga de uma cidade para o outro, ganhava o seu dinheiro, era o seu trabalho, mas ele teve que jogar tudo no mar, porque ele não esperava que ia acontecer aquilo no meio, e a ponto deles perder toda a sua carga, por causa da desobediência de Jonas. Até os marinheiros pagaram. Por causa da desobediência de Jonas, até o marinheiro pagou. E os marinheiros jogam agora as coisas fora, desfaz a sua carga, e nada se resolvia. E de repente ele diz: mas tem outras pessoas aqui conosco. Ele disse: olha, no começo da nossa saída tem um moço que entrou dentro do nosso barco. E cadê este homem? Ele está deitado lá no porão. O homem vai lá chamar ele, antes que a gente morra por causa desse homem. O interessante é que Jonas veio à cidade de Nínive. Ele vai para outra cidade, deixando aquele povo a perecer. Mas o que é que acontece ali? Ele se esconde com aquelas pessoas, agora começa a pagar. Chamaram ele: moço, levanta-te, o que foi? Nós estamos morrendo, o navio está afogado, o navio está afundando, nós estamos a se afogar, e alguma coisa está acontecendo. Talvez você possa nos ajudar. Vamos até lá em cima. Sim, Jonas levanta, e ele reconhece e diz: eu reconheço que eu pequei contra o meu Deus. Eu reconheço que tudo isso está acontecendo por minha causa. Espírito Santo de Deus. Eu reconheço. Espírito Santo. Davi, no livro de Salmos, no capítulo 51, ele disse: meus erros estão diante de ti, estão diante de mim, os meus erros estão diante dos teus olhos, Deus. Então contra ti eu pequei, contra ti somente eu errei, meu Deus. Davi reconhece os seus erros. Jonas, diante agora dos capitães, ele contra
Só foi por causa de mim que essas coisas aconteceram a vocês. Vamos fazer algo, eu tenho que pagar, porque tudo isso aconteceu. Eu deixei de acreditar em Deus. Eu tomei um mau caminho, eu tomei uma mal decisão, eu fiz algo que não merecia, eu fiz algo que deixei vocês, todo mundo agora. Talvez a pessoa, quando erra, ele perde a família, ele perde o filho, ele perde a casa, ele perde a esposa, ele perde o trabalho, tudo isso por causa de um erro que ele fez. Muitas coisas acontecem na vida dele, e para recuperar é preciso chegar um dia de ele parar, pensar, refletir bem e reconhecer o que causou tudo aquilo. Então basta e acreditar em Deus e deixar que Jesus entre na vida dele, para que nasça novamente uma nova esperança. E por isso, quando o homem passa a reconhecer, a nova oportunidade surge diante dos olhos dele. Glória a Deus, aleluias. Foi por isso que quando ele disse: olha, joga-me no mar, e todo esse mal vai bastar na vida de vocês, porque foi por causa de mim, eu errei. E os homens jogaram Jonas no mar, e logo aquela tempestade calou-se. E os homens se sentiram seguros, orou a Deus e disse ao Senhor: não cobre de nós a vida deste homem, porque o problema era só ele, o problema estava nele. E de repente os marinheiros seguiram sua viagem em paz, porque Deus começou agora a tratar com Jonas. E a vida de Jonas foi um encontro com Deus. Quando Jonas começa a reconhecer, fazendo oração a Deus, é como o pastor falou esta noite, quando nós estamos na nossa casa, que dobramos o nosso joelho, que oramos a Deus, Deus ele ouve e ele começa a prestar atenção em que nós estamos falando, pedindo a ele ou entregando nas mãos dele. Deus começa a observar, e ele começa a olhar e começa a trabalhar para dar a bênção que você está precisando na sua vida. Então, quando Deus começa a ouvir Jonas, Deus salva a vida de Jonas. Um peixe vem e engole Jonas. Depois Deus falou que o peixe joga Jonas lá, a salva do outro lado da margem. E Jonas foi aonde Deus queria. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente correr para um lado, para o outro, não adianta a gente tentar fugir da presença de Deus, não adianta, porque quando o cerco se fecha, quando algo começa a apertar sobre a nossa vida, tudo parece que não dá certo. Então, quando Deus começa a tratar com a nossa vida, que a gente começa a reconhecer, começa a ter um tratamento com Deus, Deus coloca novamente nós naquele caminho que nós deveríamos estar. E tudo começa a acontecer como Deus quer que aconteça. Não adianta fugir nem para um lado nem para o outro, porque o propósito de Deus na nossa vida, enquanto nós estamos vivos, vai acontecer. Mas é preciso que a gente lute para isso. É preciso que a gente dê oportunidade para isso. E a oportunidade é essa. Deus concede ouvidos limpos e bons e perfeitos, para que você passe a escutar que Deus tem algo de maravilhoso na sua vida. É preciso você botar em prática, abrir os seus ouvidos e dar nova oportunidade para você, dar nova esperança, começar a colocar Deus na frente, começar a colocar Deus na frente e começar a confiar em Deus para qualquer definição da sua vida, ainda que o mar se ruge, ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se transportem pelas braveras do rio, mas há um rio que cuja cidade alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não se abalará. Aquietai e sabeis que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações, e entre nações sereis exaltado. Deus está no meio dela e o ajudará. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi a palavra dita nesta noite. E eu quero dizer para você nesta noite: Deus está nesse meio para te ajudar. Deus está contigo.
Quando entramos dentro de nossa casa, o Senhor entrará conosco. Quando nós dissemos, Senhor, sei conosco, quero só te dizer, Ele já disse que está com você. Só basta a gente crer. Leva Jesus, que nós ao sairmos daqui, levamos Jesus com a nossa vida para a nossa casa, até o fim dos nossos dias. Que nós entregamos a nossa vida, que nós possamos dizer, Jesus, Tu és o meu tudo. Que nós possamos dizer, Jesus, Tu és a minha esperança. Eu quero abandonar todas essas coisas erradas. Eu quero largar para trás tudo aquilo, Senhor, que me faz distante de ti. Senhor, eu quero deixar tudo aquilo que separa a minha oportunidade de viver uma vida de esperança contigo, para andar contigo, Senhor. Que nesta noite a gente possamos dizer, ora, Senhor, vem comigo, entra na minha vida. Que nós possamos ter sempre essa oportunidade de poder ouvir que Jesus, Ele tem algo para conosco. Que nós possamos deixar sempre o nosso coração aberto para o nosso Deus dizer, minha filha, seja bem-vinda. Palavra do Senhor, entre para o curso celestial que o vosso Pai preparou desde o início. Mas se a gente não deixar, Ele vai dizer naquele dia também, eu também não conheci você. Aparta de mim, porque negaste-me diante dos homens, negaste meu nome, abandonaste, deste mais privilégio a outras coisas do que a mim. E naquele dia Ele vai dizer, eu também não conheço você. Porque Ele diz, aquele que diz que conhece a mim, será conhecido de meu Pai, e eu conhecerei. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Então nós temos de Deus o Espírito Santo que luta e peleja por nós, querendo ou não, acreditando ou não. O Espírito do Senhor, Ele peleja por nós, Ele luta com a nossa vida. É Ele que nos dá esperança, é Ele que nos abre a oportunidade de ter uma nova esperança. Cristo Jesus é nova esperança nessa noite. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.